Quarto nível de relacionamento com Deus. Esse é o lugar onde poucos homens conseguem alcançar. Existem alguns códigos que são necessários serem aplicados. Eu quero te mostrar como você pode fazer isso na sua vida e redirecionar a sua vida para uma caminhada, uma jornada rumo ao ápice, onde somente os homens escolhidos e selecionados que passam pelo crivo do relacionamento podem alcançar. Vem comigo. Olá, povo maravilhoso, meu nome é Iago Rodrigues e você é muito bem-vindo nesse canal. Eu vou te fazer um convite para que você se inscreva nesse canal, porque tem muitos vídeos maravilhosos vindo, e deixe o seu like para que esse vídeo possa alcançar um número maior de pessoas e assim você nos abençoa e com certeza abençoa outras pessoas também. Obrigado. Existem 4 níveis de relacionamento com Deus e o número 4 na Bíblia é um número muito icônico, muito simbólico quando se trata que tudo que funciona no reino espiritual, a sua base é através do número 4. Nós temos o trono de Deus com 4 rodas, nós temos 4 hierarquias angelicais, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Nós temos o número 4 se manifestando por diversas vezes. Por exemplo, Jesus se levantou na 4ª vigília, após ter passado por volta de 9 horas em oração, desceu do monte e foi caminhar por cima das águas. Nós temos o semeador que saiu a semear, semeou a primeira, não deu, a segunda também não deu, a terceira não deu, porém na 4ª deu fruto. E quer dizer que o número 4, ele representa um número muito profético. Por exemplo, você vai ver que Samuel estava deitado e Deus chama ele por 3 vezes. E somente na 4ª vez que Deus chama ele, ele se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel se levantou na 4ª vez e entendeu todo o processo na 4ª vez, depois de ter dado muitas viagens perdidas, exatamente porque Deus queria um 4º nível de relacionamento com ele. Você vê, por exemplo, que na vida do profeta Ezequiel, até aquela visão daquele rio, daquela fonte de águas rasas que descia pela porta do templo, o anjo chama ele pela primeira vez, a água dá no tornozelo, pela segunda vez nos joelhos, pela terceira vez no lombo. Porém, na 4ª vez, o anjo convida ele e ele diz: essa água é profunda, agora só dá para passar a nado. O 4º nível de relacionamento com Deus é o nível mais profundo que se possa ter. Por exemplo, no reino físico da Terra, no ano existem 4 estações. O mundo espiritual trabalha muito fortemente através do número 4. Ok? Você vai ver que Moisés faz o primeiro sinal, os bruxos fazem. Ele faz o segundo sinal, os bruxos também fazem aquele sinal. Ele faz o terceiro sinal e aqueles feiticeiros egípcios repetem e reproduzem o mesmo sinal. Porém, no 4º sinal, eles falavam: esse sinal nós não podemos fazer, porque esse sinal aí é o dedo de Deus. Ou seja, existe um certo nível de relacionamento com Deus onde o diabo ainda consegue reproduzir as coisas que você faz. Os bruxos, os satanistas, as pessoas que se dedicam às trevas. Porém, no 4º nível, você fica inatingível, inalcançável. Você passa a ser uma representação da própria divindade de Deus. O 4º nível é exatamente o nível de transcendência. Para que você entenda isso aqui um pouco melhor, nós temos várias coisas acontecendo. Na grande maioria das vezes, nós não percebemos essas coisas que estão acontecendo. Mas o reino físico, o cosmos, o tempo estão alinhados nessa data de 2020 para fazer com que os homens sejam promovidos a atingir níveis maiores. Porque será exigido esses níveis maiores nos próximos dias. O reinado do anticristo já está sendo pré-estabelecido e será estabelecido em breve. Os filhos de Deus precisam entender com consciência o que está acontecendo em nível cósmico. E quem faz parte desse conselho onde as pessoas elas ficam sendo notificadas do que está acontecendo, o que fazer, como gerenciar o trânsito espiritual do universo, são exatamente os homens que atingiram o 4º nível de relacionamento com Deus. No 4º nível de relacionamento com Deus, você não come mais por necessidade de comer, você come exatamente por prazer.
ou quando é necessário. 40, 30, 20 dias sem comer não faz a menor diferença. Você passa a ser alimentado pela própria Shekinah que existe dentro de você. No quarto nível de relacionamento com Deus, as leis da física passam a ser irrelevantes. No quarto nível de relacionamento com Deus, você começa a operar em um nível muito maior do que cura e sinal. Para você ter uma noção, cura e sinal é ainda uma realidade no primeiro nível de relacionamento com Deus. No quarto nível de relacionamento com Deus, cura e sinal passa a ser algo extremamente normal. Existem coisas que acontecem nesse nível que superam, que transcendem muito essa questão de curas e sinais e dons espirituais. Eu quero que você entenda isso daqui, eu quero que você mergulhe nesse conceito para que você receba, ou pelo menos mire a sua vida espiritual em um alvo mais específico. Por exemplo, nós conhecemos 2 batismos, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Mas a Bíblia, para quem entende ela debaixo dos seus códigos que são descodificados no relacionamento com Deus, a Bíblia na verdade, apresenta 4 batismos. Então, cada uma dessas etapas de níveis de relacionamento é mostrada por diversas vezes na Bíblia. Eu quero te mostrar isso daqui hoje para que você possa crescer, evoluir e transcender, tá bom? Quero que você deixe o seu comentário aqui depois sobre o que você está achando dessa sequência de vídeos que nós estamos fazendo, vinculadas, voltadas para o seu relacionamento com Deus ser aprimorado. Então, vem comigo. Nós temos, por exemplo, a roupa do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele vestia uma roupa a qual ele se apresentava no dia do perdão, que nós chamamos de Yom Kippur, ok? E a roupa desse sumo sacerdote, ela era dividida em 4 etapas. E eu quero te mostrar cada uma dessas etapas, porque também é o símbolo do quarto nível de relacionamento com Deus. Aqui nós temos sinos e romãs, ok? Na aba das suas vestes aqui, do seu vestido, na mesma proporção de sinos, romãs. E exatamente está aqui no primeiro nível, sinos e romãs, porque o primeiro nível de relacionamento com Deus falam de sinais e frutos. Sinos, sinais, frutos, romãs. Na mesma proporção de frutos, romãs, porque na mesma proporção de sinais, você deve ter frutos dignos de arrependimento. Então aqui começa o primeiro nível. Quer dizer que cura, quer dizer que o cego vê, quer dizer que o surdo ouve, quer dizer que o paralítico anda, quer dizer que os demônios serem expulsos, as manifestações dos dons espirituais está aqui acontecendo no primeiro nível de relacionamento com Deus. Aí você para pensar no seguinte: se você não está fazendo ou não tem nem essas coisas, quer dizer que nem no primeiro nível de relacionamento com Deus você está. Entende? E qual que é o critério para que um homem possa falar-te alguma coisa, te ensinar alguma coisa acerca de Deus, sendo que ele não chegou nem no primeiro nível de relacionamento com Deus? Se a gente pegar esse critério aqui, que você só pode falar daquilo que você se relaciona, nós pegaríamos uma proporção de 99,8% dos líderes e nós iríamos descredibilizar eles para ensinarem e para falarem o que estão falando. Iago, só porque eles não fazem sinais e porque eles não têm frutos? Não, é porque isso daqui é um fruto e produto. Isso daqui não é algo que você busca. Isso daqui é uma consequência mínima se você está se relacionando com Deus no primeiro nível. Então nós temos aqui no primeiro nível sinais e frutos, ok? Na segunda parte da roupa do sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur,
que por falar no Yom Kippur, exatamente agora no dia 27 de setembro, nós vamos fazer a preparação durante 10 dias no curso Transcender Profético. Eu vou te convidar mais uma vez para que você não perca essa oportunidade, porque nós vamos te ensinar lá na prática como que você vai alcançar o 4º nível de relacionamento com Deus, como que você pode colocar isso na prática na sua vida. Nós vamos falar também sobre um mergulho mais profundo na pineal. Nós vamos falar sobre muitas coisas que estão envolvidas para que você possa entender o caminhar, para que você venha alcançar níveis maiores. E talvez você pense, mas Iago, eu não estou nem nesse daqui, como que eu já vou mirar no 4? Você precisa entender o seguinte: mire na lua. Se você errar, você ainda estará entre as estrelas. Ou seja, sonhe alto, sonhe grande. Porque se você mirar aqui, você não vai alcançar aqui. Se você mirar aqui, você vai alcançar no mínimo 2 desses níveis. Ok? No mínimo. Então é isso que eu quero que você faça, aprenda e mergulhe. No segundo nível de relacionamento com Deus, nós temos essa parte aqui. Tá? E nessa parte aqui, na roupa do sumo sacerdote, tinha um cinto de linho e ele sobrava e vinha até aqui nos joelhos. Essa medida que é exatamente a medida de altura que a água sobe no segundo nível de relacionamento com Deus, como por exemplo, quando Ezequiel vai caminhar pela segunda vez, esse é o nível que a água sobe, porque era o segundo nível de relacionamento com Deus. E esse cinto aqui ele é um cinto de linho fino. Linho fino fala de justiça. Ouça só, justiça. Quer dizer que acima dos sinais e acima dos frutos o homem se torna justo. Ouça só, justiça passa a ser uma cultura. Justiça passa a ser a forma de caminhar. Justiça passa a ser a forma com que o seu interior está funcionando. Então, o nível acima desses daqui é o da justiça. Porque um homem aqui, ele pode se corromper. Aqui, ele está amarrado pela justiça. Aqui é como se a cintura dele estivesse vinculada, amarrada na santidade, no relacionamento com Deus, no bom caráter, ok? Então, a justiça é muito mais daquilo que você pensa. Justiça em hebraico é tzedaká. Tzedaká é a porta para você entrar no mundo espiritual. Entenda isso. Tzedaká é a porta para você entrar no mundo espiritual sem danos. Então, quando você entra no mundo espiritual sem justiça, você sofre várias consequências. Você se machuca, você sofre vários danos. Na tzedaká, não. Então, entenda algo. Com a água aqui no tornozelo, você pode chutar a água. Você pode manipular a água. Você já foi na praia e quando a água estava bem aqui e você brinca de chutar a água, você pode manipular a água. Quer dizer que no primeiro nível de relacionamento com Deus, ainda pode haver manipulação. É por isso que muitos homens de Deus, muitos homens que estão nesses níveis aqui, eles manipulam as coisas para o seu bel prazer, para o seu autocrescimento. Então aqui pode haver essa corrupção, mas aqui Deus já está te colocando num patamar mais alto de consciência. Então aqui você não pode mais manipular com tanta frequência, com tanta força. No terceiro nível, você não manipula mais, você não consegue mais jogar as águas. No quarto nível, é as águas que empurram você, é as águas que manipulam você. No quarto nível, você diz, já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. É muito forte. Então vamos aqui. Terceiro nível de relacionamento com Deus, exatamente aqui nessa medida. Ok? O que havia nessa medida aqui na roupa do sumo sacerdote? Havia um éfode, tá bom? Um éfode com 12 pedras, com 12 pedras, e aqui no ombro havia 2 pedras, que era Urim e Tumim. Quais são essas pedras aqui? São 12 pedras, exatamente as pedras que em Ezequiel 28 eram as pedras que Satanás governava sobre elas antes dele cair do céu.
ele reinava na terra. Para você que não sabe, Lúcifer, o famigerado Lúcifer, que eu vou usar esse termo aqui só para a gente simplificar, tá bom? Ele reinava na terra. E em Ezequiel 28 fala: sobre as pedras afogueadas andavas, no jardim do Éden estavas. Andavas sobre o jaspe, o carbúnculo, a safira, o diamante, o topázio. Então, aquelas pedras eram um símbolo do governo dele nesse reino, que hoje você reina. Quando que você reina? Quando você chega nesse nível. Então Deus pega aquelas pedras e coloca no peito do homem, dizendo assim: agora não é mais o diabo que reina, não é mais o anjo, o querubim ungido que reina, agora é o homem que vai reinar. Então Deus pega essas mesmas pedras e coloca aqui. Número 12. São 12 pedras, 12 é sinal de governo. Então 12 é governo. Por quê? 12 horas o sol governa o dia, 12 horas a lua governa a noite. 12 meses tem um ano. 12 tribos tem Israel. 12 são os apóstolos. É o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Então, através do governo. Nesse nível aqui você tem uma coisa que a Bíblia chama de exousia. Exousia é autoridade. Jesus disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Agora, esse poder ali não é dunamis, não é o poder de manifestação, é o poder de autoridade, de patente. O labau, a sério que de reminia fai. Então, nesse terceiro nível, o homem passa a ter patente alta. Patente alta da aula é bigode grosso. Ele passa a governar, ele definitivamente passa a ser o governador nessa terra. E Jesus disse: vocês serão reis e sacerdotes. Olha aí, ou seja, vocês irão governar. Em Gênesis 1, 26, Deus disse para o homem: domine, você vai dominar, você vai reinar. Então, no terceiro nível de relacionamento com Deus, você passa a ter na terra a mesma autoridade que o diabo tinha antes. Ou seja, nesse terceiro nível de relacionamento aqui, você passa a ter a mesma autoridade, você passa a falar de tete a tete com o próprio diabo, com o mesmo nível de autoridade. Aqui, nesses níveis, o diabo, não estou falando de espíritos inferiores, não. O diabo ainda pode te afrontar aqui. Nesse nível aqui, ele que é um querubim ungido, ele que é o precursor, o principal do todo o reino das trevas, olha para você e fala assim: aquele ali alcançou um nível que nem eu posso falar com ele de qualquer jeito. É muito forte. É muito forte. Então aqui você passa a ter esse nível de autoridade, exousia. Então eu vou colocar aqui para você, ó. Exousia. Autoridade, poder. Então, as pedras no peito. Eu quero te mostrar aqui agora o quarto nível. Quarto nível, o sacerdote tinha uma lâmina de ouro na cabeça e uma mitra de 4 cores. Essa lâmina de ouro estava escrita: Kiddushá et Hashem, santidade ao Senhor. E aqui, essa mitra tinha 4 cores: azul, celeste, púrpura, linho fino e carmesim, que é a representação dos 4 evangelhos. Então, eu vou te mostrar aqui: azul, linho fino, púrpura e carmesim. O que isso quer dizer? Azul. Azul fala que ele vem do céu. Azul é a representação do Evangelho de João. O homem que vem do céu, o Filho de Deus. Então você vai ver que nas outras genealogias de Mateus, de Lucas, eles dão uma genealogia de Jesus vindo de uma genealogia terrena. Mas no Evangelho de João, a genealogia é celestial. Então ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então aqui o Evangelho de João,
ok? Linho fino fala de justiça. E Marcos vai apresentar Jesus como o homem justo. Então você vai ver que no perfil literário de Marcos vai apresentar Jesus como um homem justo. Púrpura. Púrpura fala de rei, reinado. Então você vai ver que o evangelho de Mateus vai promover um Jesus filho de Davi. Então você vai ver que no evangelho de Mateus vai dizer, e Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mas peraí, Davi não veio depois de Abraão? Por que ele fala filho de Davi e depois filho de Abraão? É uma reprise de que Jesus é filho de um rei. Então ele quer apresentar Jesus como rei. Então aqui o evangelho de Mateus. Por que Mateus faz isso? Porque ele está apresentando Jesus para os judeus. Então o perfil literário é convencer os judeus que ele é o Messias. Já o evangelho de Lucas quer apresentar um Jesus para os gentios, porque Lucas era gentil. Então ele vai apresentar um Jesus salvador, que derrama o seu sangue carmesim. Então aqui nós temos o evangelho de Lucas. O quarto nível de relacionamento com Deus aqui, olha só. Então tá exatamente aqui. Você passa a atingir o mesmo nível e elevação dos anjos do céu. Nesse quarto nível acontece algo que é acima dos sinais, acima das curas, acima das maravilhas, acima até da autoridade. Acontece uma coisa aqui chamada prodígio. O que é prodígio? Um corpo de glória. O que é prodígio? Uma natureza que somente iria ser manifesta no céu, sendo manifesta aqui na terra, agora. Por exemplo, o rosto de Moisés brilhou. Alguém olha para Estevão e diz, olha, o rosto de Estevão está brilhando como o rosto de um anjo. Isso é prodígio. Filipe se teletransportou. Jesus andou por cima das águas. Elias invocou fogo do céu. Isso é um nível que Jesus quer que você alcance. E é o nível que será manifesto antes da volta de Jesus. Esse é o nível do transcender. Esse é o nível do resplandecer. Entende isso? É quando alguém olha para você e não vê mais você. O ser humano aqui pode ficar informe. Aqui ele pode caminhar entre as várias condições espirituais. Ele pode se tornar físico, ou psíquico, ou espiritual. Ele se recondiciona aqui. Esse nível que é o mais alto nível de relacionamento com Deus. Quando Adão foi criado, ele foi criado nesse nível. Por isso que Deus usou como matéria matriz 4 elementos básicos, que é a terra, a água, para formar o barro, o vento, o ar e o fogo. Quando Deus assopra o alento no nariz do homem, aquele vapor do alento, ele é quente. Tanto é que existe fogo dentro do seu cérebro que é capaz, tem eletricidade de acender uma lâmpada dessa daqui. Por quê? Isso daqui está acontecendo dentro de você. Só que se você não conhece esse caminho aqui, você não vai saber canalizar o seu verdadeiro potencial. Então Deus está te chamando. Só que aqui, por que está na cabeça? Porque o princípio disso daqui é a consciência. Então, a grande maioria das pessoas tem buscado informação e não consciência. Aqui não tem a ver com conhecimento, tem a ver com consciência. Então, a consciência ela te promove maturidade. A consciência te promove ser reestruturado. Ela te promove ter o porte necessário para que você atinja esses níveis espirituais. Então é sobre isso que nós vamos tratar no curso Transcender Profético. A jornada até chegar aqui. Eu vou lhe falar, existem homens que estão transcendendo. Existem homens hoje vivos que estão caminhando para isso. Estão acontecendo coisas no Oriente Médio que você não faz nem noção. Existem alguns segredos que se você dominar eles, se você souber deles, você pode parar
de dar murro em ponta de faca e dar um salto muito alto. Isso daqui para você será algo cotidiano, normal. Seja curado, levanta e anda. Você não vai mais sentir, ai, isso é o máximo, não. Vai alcançar níveis maiores. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, por exemplo, Moisés viu Deus por 4 ângulos. O primeiro ângulo que Moisés viu Deus é quando ele era uma criancinha, bem pequenininha, e aqueles mesmos magos que vão afrontar ele no futuro disseram para Faraó: Faraó, esse menino vai tomar o seu reino. Porque Moisés, segundo a tradição, tinha tirado a coroa de Faraó. E Faraó disse não. E aqueles magos, aqueles bruxos, já tinham uma visão que Moisés seria um homem que atingiria um nível alto de relacionamento com Deus. Então proporam colocar uma bandeja branca com 2 coisas, uma moeda de ouro e uma brasa de fogo. Aquele foi o primeiro nível de visão espiritual que Moisés teve acerca de Deus. E ele pega a brasa de fogo, porque no primeiro nível de relacionamento, Deus vai propor 2 coisas para você, ou a riqueza desse mundo, ou a chama, ou a brasa viva, o poder do Espírito Santo, o relacionamento com Deus. Na segunda vez que Moisés vai ver Deus, Deus irá tratar exatamente da justiça dele. Ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro e de repente ele olha uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ele vai se aproximar e como Deus respeita os níveis de relacionamento, Deus diz: ei, não te chegues para cá. Por quê? Porque você ainda não está nesse nível. Então, às vezes, você está se esforçando muito e parece que o próprio reino espiritual não te deixa avançar, porque você não pode ir, porque você ainda não está nesse nível. Aí, como é que eu faço? Você tem que vir, você tem que aprender. Então, mergulha, vem aprender mais forte. Então, essa foi a segunda vez que Moisés viu aquele mesmo brilho, aquele mesmo fogo. E pela terceira vez ele está a 960 horas no monte orando e ele fala: Deus, me deixa ver a tua glória. E no terceiro nível de relacionamento com Deus, Deus estabelece autoridade, governo sobre ele. E no terceiro nível de relacionamento com Deus, Deus passa de costas e Moisés vê e o rosto dele começa a brilhar. Então ele atinge depois o 4º nível de relacionamento com Deus, porque ele não estava mais vendo Deus nas coisas, ele estava vendo Deus nele mesmo. Ele poderia se olhar no espelho e enxergar Deus no espelho. Aqui é transcendência, aqui é prodígio. Ele atingiu fracionadamente um corpo glorificado, ainda estando vivo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer que você mergulhe, é isso que Deus quer que você aprofunde, tá bom? Tem muita coisa que eu quero falar com vocês. Eu vou estar fazendo uma live, uma reunião ao vivo, tratando sobre isso daqui na sexta-feira, às 10 horas da manhã. Então passa aqui na descrição, eu já vou deixar o link aqui para que você não perca essa reunião que eu vou ter com vocês ao vivo na sexta-feira às 10 horas da manhã, te falando sobre como você pode fazer para atingir níveis altos de relacionamento com Deus. Que o Espírito Santo te abençoe grandemente. Eu quero muito que você aprenda, eu quero muito que você cresça, eu quero muito que você faça a diferença nessa geração. Onde você vai poder fazer esses níveis aqui começarem a te perseguir. Daqui a pouco o mundo espiritual vai começar a te empurrar para viver isso. Como que você faz isso? Se preparando durante 10 dias. Porque aquilo que você escreve na sua consciência durante esses 10 dias e você sela no dia do Yom Kippur, aquilo começa a te perseguir, como me perseguiu, como eu fiz no ano passado, como está perseguindo os alunos e como vai fazer você alcançar também aquilo que você almejar, transcender. É um nível mais alto, eu quero que você seja um homem altamente qualificado para viver as mais profundas realidades do reino espiritual. Venha a nós o teu reino. Esse é um momento de céu na terra. Deus abençoe. Shalom.